Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Emmanuel. Sintam-se acolhidos. Então, nós vamos ter hoje a palestra com a nossa irmã Margarete. E o tema de hoje é Caminhando com Jesus. Os recadinhos iniciais, né? Lembrando que a evangelização inicia agora em fevereiro, novamente. A evangelização é para as crianças de 4 a 12 anos, tá? Elas, ao mesmo tempo que tem a palestra, existe a evangelização, que é ensinado às crianças, né, na visão espírita, né, ensinamentos de Jesus. Nós temos também um atendimento fraterno para quem sentir a necessidade. É uma conversa à luz da doutrina espírita, uma conversa sigilosa. Então, às vezes, quem se sentir angustiado, tiver a necessidade, é só agendar na secretaria. A gente também tem disponível aqui uma biblioteca bem boa. Quem quiser levar para casa um livro espírita, quem quiser se aprofundar mais, é só escolher a obra. Se tem dificuldade, é só pedir ajuda a algum trabalhador que a gente orienta. E pode também levar o livro para casa para ler e se adentrar mais aos ensinamentos da doutrina. Nós temos um projeto aqui que é o Bem Faz Bem. O que é isso? Às vezes a gente tem algumas coisinhas para vender ali na recepção. Esse dinheirinho que entra é para ajudar a manter a casa e para as nossas obras assistenciais. Nós também aceitamos doação, né, de materiais de higiene e também de alimentos para a gente repassar às nossas famílias assistidas. Boa noite. Nesse momento, então, eu convido a todos que fechem seus olhos, que respirem fundo, que busquem uma conexão com o Pai. E vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, nosso Mestre e Guia, pedimos a permissão para dar início aos trabalhos desta noite. Que os bons espíritos, amigos e benfeitores, nos envolvam com sua luz, inspirando nossos pensamentos e palavras e nossas atitudes para conosco e para com o nosso próximo. Que este ambiente seja harmonizado com paz, amor e fraternidade, e que tudo aqui seja realizado para o bem de todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Convido agora a Margarete para fazer sua palestra. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Então tá bom. Sejam bem-vindos, que esta noite seja uma noite realmente abençoada para todos nós, que nós possamos sentir então as vibrações amorosas do nosso Pai Maior e de Jesus e de todos aqueles espíritos amigos que nos acompanham até aqui na Casa Espírita e que com certeza nos acompanham também no nosso dia a dia. Então, sintam-se à vontade e muito bem acolhidos, a todos que estão aqui presentes e aqueles que nos assistem também na rede social. Então, hoje nós vamos falar um pouco, a nossa conversa, né? Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a nossa caminhada com Jesus. Nós estamos iniciando apenas um novo ano e sempre quando nós iniciamos um novo ano, a gente inicia com bastante reflexão, algumas coisas que a gente deseja mudar, algumas expectativas que a gente faz a respeito da nossa vida, né? E que desejamos que seja mais leve, mais feliz, que seja, enfim, sempre melhor, não é? E para que a gente consiga conquistar essa felicidade dessa caminhada, inclusive nesse novo ano, eu convido então a todos a refletir sobre uma caminhada com Jesus,
que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, né? Que esteve aqui na Terra nos ensinando tantas coisas. E caminhar com Jesus não é apenas admirá-lo, né? Admirar a sua história ou repetir somente as suas palavras e também apenas conhecer os seus ensinamentos. Caminhar com Jesus é realmente vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. É permitir que Ele faça as transformações em nós, as transformações que nós necessitamos ter. Jesus, Ele não prometeu que nós iríamos ter uma existência ausente de dores e de dificuldades, mas Ele garantiu sim a todos nós de que Ele estaria sempre conosco. Aqui na frente tem lugar. Sim. Em Mateus capítulo 28, Jesus nos disse: Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui ele nos diz que sempre estará junto de nós, sempre estará ao nosso lado. Mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, que muitas vezes nós nos sentimos desamparados, por Deus ou pelo seu Filho exemplar, né, que foi Jesus, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos com Ele. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito clara e muito objetiva. Jesus. É isso que os espíritos superiores responderam para Kardec. Então, ele é um modelo de homem de bem, de espírito elevado, que viveu plenamente a lei divina aqui na Terra. A lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. E ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que será que Jesus, então, é o caminho, a verdade e a vida? O caminho, ele é porque ele nos ensina como viver aqui na Terra, como nós devemos dar os nossos passos aqui na Terra, como nós devemos agir aqui. A verdade é porque ele revela as leis divinas. Através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, Jesus nos revelou as leis de Deus. E a vida, porque ele nos conduz a uma plenitude espiritual. E nós precisamos, então, ter bem claro isso na nossa mente, na nossa consciência, nos nossos corações, de que caminhar com Jesus é nós nos reformarmos, é nós buscarmos aqui na nossa caminhada terrena a reforma íntima, através dos ensinamentos que Ele nos trouxe. Porque não existe uma caminhada com Jesus sem reforma íntima. Nós bem sabemos que nós somos seres imperfeitos, que nós já viemos com muitas mazelas de outras existências, não somente dessa. Quantos equívocos também já fizemos aqui nesta existência. Então, existe sim essa necessidade da reforma íntima para nós conseguirmos caminhar com Jesus na sua plenitude. Sem nós nos melhorarmos e nos curarmos também, nós não vamos conseguir ter uma caminhada plena. Então Jesus, ele não é apenas um objeto de decoração ou de adoração. Até eu tenho uma imagem de Jesus que eu ganhei de presente. É claro que isso não significa que a gente não deva ter, né,
uma imagem, ou até mesmo de um santo que a gente goste, não é? Mas não é simplesmente para adorar essa imagem. O Jesus, ele é a nossa referência de vivência aqui na Terra, e de vivência moral. E caminhar com ele é estudar o seu exemplo, estudar os seus ensinamentos e aplicar, sim, na nossa transformação moral. O Espiritismo nos esclarece também que o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, também podemos colocar assim, ele reconhece-se pela sua transformação moral, pelos seus esforços, os esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro cristão e nós, verdadeiros espíritas, precisamos domar as nossas inclinações, mas nossas inclinações ruins. Se muitas vezes nós percebemos que temos quantas coisas, né? Ciúme, não conseguimos perdoar, não conseguimos, enfim, deixar de falar dos outros. Essas tendências, essas inclinações que Jesus nos convida a melhorar. E tantas outras que trazemos conosco, não é verdade? E Jesus então vem fazer esse convite do autoconhecimento, quando ele afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar-se é reconhecer essas nossas imperfeições, reconhecer aquilo que nós temos que mudar em nós, sem culpa nenhuma, porque a gente bem sabe que nós somos espíritos imperfeitos e nós podemos sim errar. Então, contanto que reconheçamos esse erro e que nos propomos a fazer a verdadeira reforma íntima, a verdadeira mudança, não existe a necessidade de ter culpa. Precisamos, em primeiro lugar, em muitos casos, nos perdoar para conseguir avançar. Porque a culpa, ela paralisa o ser. O medo paralisa o ser. E são essas mazelas que nós devemos ir lapidando no nosso ser. E Emmanuel também, sobre a psicografia de Chico Xavier, nos fala que a reforma íntima, ela não é obra de um dia só. Ela é um trabalho de toda uma existência. Então nós estamos aqui, nesta existência, e nós vamos ter trabalho por toda ela. O trabalho de ir nos melhorando, de ir conquistando esse caminho que nos levará a ser seres perfeitos. Porque esse é o nosso destino. O nosso destino é nos tornarmos seres perfeitos. E caminhar com Jesus também é nós aceitarmos de que, enquanto somos espíritos imperfeitos, nós precisamos aprender. Comprometidos com a nossa melhoria constante. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente não aceita que nós precisamos aprender. Quantas situações ocorrem na nossa vida e que a gente não consegue se dar conta, ou até mesmo, como a gente diz, né, dobrar o joelho e aprender. Aprender com aqueles que estão à nossa volta, que às vezes a gente não quer muito, né? Admitir que o orgulho, o egoísmo não nos deixa enxergar aquilo que nós temos que aprender. E caminhar com ele, então, exige uma mudança interior. A reforma íntima é um esforço contínuo, temos que ter isso na nossa mente, na nossa consciência, de que precisamos, sim, substituir os vícios por virtudes, as imperfeições por novos aprendizados e por novas virtudes sempre. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Jesus também nos fala assim: bem-aventurados os aflitos.
Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então aqui ele nos dá uma esperança, né? Porque muitas vezes passamos por dores que achamos que nunca vai passar, mas em algum momento da nossa caminhada a gente encontra sim um consolo, um amparo. E muitas das vezes esse consolo, esse amparo, ele vem quando nós conseguimos compreender a palavra de Jesus, as palavras de Jesus. Conseguimos compreender a grandiosidade da vida e de que a vida não cessa aqui. Aqui nós estamos numa escola apenas. Nós convivemos com professores, convivemos com alunos, nós somos alunos, às vezes a gente é professor, mas estamos aqui de passagem. E justamente para isso, para essa reforma íntima, para a nossa melhora moral, para a gente poder aprender a evoluir. Ele nos consola também dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no Espiritismo, então, nós aprendemos que a dor, em nenhum momento, ela é punição. Ela sempre é aprendizado. E a dor também não é abandono de Deus. Ela é uma oportunidade de aprendermos e de nos reajustarmos na nossa caminhada e crescermos espiritualmente. Chico Xavier costumava dizer: Deus não nos dá fardos superiores às nossas forças. Então saibamos que todas as lutas que nós tivermos que enfrentar, todas as dores, todas as dificuldades, elas não são maiores do que o nosso poder de transpor cada uma dessas dificuldades. Nós temos esse poder, porque nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, não é? Então, nós podemos sim, sempre, evoluir, melhorar, conquistar novos caminhos. E quando nós decidimos caminhar com Jesus, as dores, elas se tornam, elas viram confiança. Confiança de que algo nós temos que aprender com aquela dor. De que algo nós temos que rever. Olhar para a dor. O quanto é importante a gente olhar para uma dor. Olhar para uma doença, olhar para a perda de um ente querido, olhar para os nossos apegos, olhar para isso, não com dor, mas com aprendizado. O que eu devo aprender com isso? O Evangelho segundo o Espiritismo também nos traz um ensinamento muito e nos fala que fora da caridade não há salvação. A salvação, ela tem que começar por nós mesmos. Nós precisamos daquilo que dentro de nós muitas vezes está adormecido, desanimado, parece que está perdido, mas está ali. Aquele feixe de luz que existe dentro de nós e só falta a gente dar uma viradinha de chave e acender de novo. Então a caridade, ela é um exercício, né, prático do amor ensinado por Jesus. Não apenas a caridade material, né, principalmente a caridade moral, a indulgência, o perdão, a compreensão e o serviço ao próximo, o olhar para o próximo. No Espiritismo também, na doutrina espírita também nos ensina isso, né? Que a verdadeira caridade, ela é compreender, ela é perdoar, ela é acolher aqueles que necessitam do acolhimento, às vezes de um olhar, de um abraço, de uma única palavra. O Espiritismo nos ensina que devemos nos acolher também. O respeito ao próximo, o respeito por nós mesmos, pela nossa caminhada, pelas
também nos ensina a silenciar, né? Quando muitas vezes o orgulho quer falar. Então, essa reflexão da caridade ela é muito linda, porque ela nos traz para esse autoconhecimento também da caridade conosco, não somente com o próximo. E Emmanuel nos alerta ainda de que não basta nós dizermos que nós somos cristãos. Não basta a gente vir na casa espírita, não basta a gente ir numa casa de oração. Isso só não vai bastar. É preciso viver como Cristo viveu. E eu sei, né, porque quando a gente lê isso aqui é muito forte, de que é difícil. É muito difícil, assim, chegar nesse ponto de viver como Cristo viveu. Mas esse é o nosso caminho. É o caminho de nós chegarmos a ser seres perfeitos. Mas nós podemos conquistar pelo menos um pouco, né, no nosso dia a dia e viver ao menos aquilo que a gente já conhece, de que é errado, aquilo que é certo. Porque isso a gente já tem do discernimento, com tantos estudos, com tantas coisas que nós buscamos, né, aprender. Então essa transformação, né, para essa caminhada com Jesus, ela acontece não somente nos locais de oração, acontece principalmente dentro do nosso lar, nos conflitos familiares, acontece também no nosso trabalho, quando muitas vezes lidamos com pessoas difíceis, acontece no trânsito, acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Em Jesus ele nos observa, não pelas nossas palavras, mas sim pelas nossas atitudes, por aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E tem uma frase também de Chico Xavier que é muito bonita e que a gente pode levar todos os dias, né, para conosco, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se até agora eu venho sendo de uma forma que eu mesma não aprovo, ou eu mesma não estou me sentindo confortável dessa forma, posso começar de novo e fazer um novo fim nesta existência e tantas outras que ainda virão, né? Então, que nós possamos ter perseverança, né, nesses ensinamentos do Cristo, lembrar sempre daquela figura meiga, serena, amorosa, que se nós fecharmos os nossos olhos e pensarmos em Jesus, essa imagem que vamos ter, daquela pessoa que estenderia a mão em qualquer momento, para qualquer pessoa, não importa se é uma pessoa do bem ou do mal, né? Porque Jesus acolhe a todos. Os ensinamentos dele atingem a todos, até aqueles que cometeram as maiores atrocidades. Tem sim a chance de ter esse contato com Jesus, com seus ensinos, com a sua caminhada e tornar a sua vida mais leve, a sua vida mais amorosa. Porque quando a gente se acolhe e a gente decide de que é isso que eu quero viver uma caminhada com leveza, com amor, é isso que a gente conquista. Não vai ser assim, saltos do dia para a noite, mas quando a gente começa uma caminhada e vai adquirindo um equilíbrio e vai lembrando, não é por aqui, é por ali, as coisas vão se ajeitando e a vida interna da gente vai melhorando. Não é nem a vida lá fora, mas é a vida interna, é o meu interior. Então muitas coisas que podem nos acontecer, quem sabe não vão mais nos abalar tanto quando acontecer de novo.
Porque aqui a gente está sujeito a toda hora levar uma lapada, né? Como dizem. Passa uma e lá vem outra. Mas é para essas lapadas da vida que a gente tem que estar preparado. E a caminhada com Jesus, ela facilita tudo isso. Então, caminhar com Jesus, meus irmãos, é uma decisão. É uma decisão diária, não exige perfeição, nós não precisamos ser perfeitos para caminhar com Ele, mas exige sinceridade do nosso esforço. Sinceridade e esforço. Se nós ainda erramos, Ele nos estende a mão. Se nós caímos, Ele nos convida a levantar. Se nós desistimos, Jesus nos chama novamente. Então lembremos disso. A todo instante, a cada minuto da nossa existência, nós estamos com Jesus. Ele nos disse, lá no comecinho da fala, Ele falou que em nenhum momento Ele nos deixaria sozinhos. Então, em qualquer momento, podemos cair, mas a gente vai levantar, porque a gente vai sentir essa vibração quando voltar o nosso pensamento a Jesus. E para finalizarmos, eu gostaria de ler uma breve mensagem de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, que nos fala assim: lembra-te de que Jesus não é um mestre distante, é o amigo divino e eterno em nossas atitudes de cada dia, convocando-nos à assimilação da vida superior. E essa mensagem nos diz que Jesus nos convoca para que a gente compreenda a vida superior, não essa vida que nós estamos vivendo aqui, cheia de tumultos, de coisas que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos. Não, Jesus nos convoca a gente compreender essa vida superior que nós precisamos viver. E que possamos sair daqui, nesta noite, com um propósito bem simples. Dar um passo a mais na direção do amor, do bem e da luz. Um passinho de cada vez. Um dia de cada vez. Então, que possamos sair daqui envolvidos com essas energias amorosas, envolvidos também no amor de Jesus, dos espíritos amigos que aqui estão e que estão aqui para nos auxiliar. Nós podemos não vê-los, mas as energias, os fluidos necessários que cada um de nós precisa, eles estão sendo emanados por aqueles que cuidam de nós. Então, que possamos sair daqui com os nossos pensamentos, sentimentos elevados, cheios de esperança e de amor. Obrigada a todos. Então, para finalizarmos, eu não comentei antes no início, mas no dia 29, a palestra ela vai ser feita pela nossa irmã Márcia e o tema vai ser a força do ar. E também, para quem se sentir à vontade, no final, nas quintas-feiras, a gente tem um grupo de estudo de meia hora. Ele está estudando o Livro dos Espíritos. Quem tiver vontade de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina, de estudar, está convidado, ele é aberto. Sintam-se em casa para isso. E na última quinta de cada mês, a gente tem um bate-papo espírita. Aí ele é uma conversa franca, aberta, né? Com o espírita, para as pessoas também que querem tirar alguma dúvida. Está aberto na quinta-feira, então seria na última quinta, que é dia 29. Nesse momento, meus irmãos, eu peço então que todos fechem seus olhos, que se sintonizem com a espiritualidade do bem, e que possamos fazer a nossa oração final. Gratidão, Senhor da vida, pela luz que nos reuniu
e pelo amor que nos envolveu nesta noite. Que Jesus guie nossos passos e que a espiritualidade amiga nos acompanhe, inspirando nossos pensamentos de paz e caridade. Que levemos em nossos corações o que aqui foi semeado, transformando o aprendizado em atitudes de bem. Que a harmonia permaneça conosco em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Quem se sentir à vontade vai ter o passo em seguida.